Ok, então, o nosso exemplo anterior aí, né? Dado esse circuito aqui no domínio do tempo, uma fonte de tensão de 9U, em série com uma resistência de 3 ohms, em série com uma capacitância de 0,5 farad, e a gente quer encontrar o circuito, resolver esse circuito no domínio da frequência S e determinar a expressão para a tensão no domínio do tempo, ok? Então, agora a gente vai usar o outro modelo do capacitor, que é a impedância em paralelo com a fonte de corrente, né? Então, para usar este outro modelo do capacitor no domínio do tempo, para o modelo dele no domínio da frequência, então, a impedância do capacitor vai continuar sendo a mesma. Impedância ZS é 1 sobre SC, e a fonte de corrente em paralelo aqui é uma fonte de corrente de o valor da capacitância vezes a tensão inicial armazenada no capacitor, né? Então aqui a corrente IS e o potencial VS. Lembrando, esse modelo vem daquela expressão que a corrente no capacitor no tempo é dado por essa expressão. Transformando essa expressão para o domínio da frequência, a gente tem a corrente IS igual a SC vezes VS menos C vezes V0. Então este termo aqui, ele representa diminuir o tamanho da borracha aqui. Esse termo aqui representa a corrente que circula nesta impedância aqui, certo? E este termo representa a corrente que circula aqui. Então as duas se somam, formando a corrente S. E esse termo aqui é a energia inicial armazenada, e esse termo aqui é a corrente que circula por uma impedância sem energia, ok? Só relembrando aí que a gente viu nas últimas aulas. Então, a fonte de 9 volts, 9 UT, né, a gente já tinha feito, ela no domínio da frequência, 9 UT, é simplesmente representado por uma fonte de 9 sobre S, não 9S, né, e o resistor, a impedância do resistor é simplesmente 3 ohms, né, a impedância de R no domínio S continua sendo simplesmente 3. Então o circuito fica agora com a fonte de 9S, terminal aterrado aqui, insere uma resistência de 3 ohms, e aí nesse ponto aqui eu vou representar o modelo do capacitor, trocar de cor também. Agora, o capacitor vou representar aqui por uma impedância, essa impedância aqui, 1 sobre SC, ok? Em paralelo com uma fonte de corrente. A gente está usando esses símbolos de aterramento aqui, né? Nesses terminais. Só completar aqui essa fonte de corrente vai ser de menos a capacitância, menos C vezes V0. A capacitância é 0,5 e a tensão inicial é menos 2 volts. Então, vai ser uma corrente de... só que esse sinal aqui ele já está definido lá na direção, no sentido da corrente. Então, aqui a gente vai considerar positivo, é menos 1. Tá? Então, aqui essa corrente ela é simplesmente V0 sobre C, né? Porque aquele negativo lá da minha expressão já representa o sentido da corrente subindo aqui, né?
Então, é menos 2 volts sobre a capacitância de 0,5, ou seja, é uma fonte de corrente de menos 1 ampere com esse sentido aqui mesmo. Tá? Voltando só ao que eu tinha comentado, a representação desses aterramentos aqui, né, nos nós de baixo, significa, ou é o equivalente, a mesma coisa do que simplesmente todos esses nós aqui, eles estão interligados, só que não diretamente por uma conexão, mas estão interligados por um aterramento, né? Então é exatamente como se tivesse um ramo fechado aqui embaixo. Não, na verdade é uma conexão, não é um ramo, não, uma conexão elétrica fechada, que a gente pode simplesmente representar também por todos os nós aqui, todos esses terminais, na verdade, dos elementos, eles estando aterrados, eles estão fechando o circuito entre eles. Tá? E aí, aqui a gente tem a tensão do capacitor. Agora, a tensão do capacitor neste modelo aqui, ela está em paralelo com a tensão do resistor aqui da fonte. Tá? Então, nesse circuito paralelo, o mais conveniente que a gente tem aqui se a gente quer achar uma expressão VC, é aplicar uma análise nodal aqui. Né? Na verdade, a gente só vai ter uma equação, mas é escrever a equação das correntes para este nó aqui superior. Então, vou escrever a lei de Kirchhoff das correntes. Vamos escrever aí, representando, vamos pensar uma corrente que flui por esse resistor. Vamos atribuir um sentido entrando aqui no nó. Por esta impedância, vamos pensar uma corrente que flui aqui para baixo, e aqui a gente tem a corrente de menos 1 entrando no nó. Então, para escrever a LKC para esse nó aqui, né, que tem esse potencial, então a gente tem uma corrente de menos 1 entrando no nó, menos 1 ampere, tem uma corrente saindo aqui nessa impedância, então ela sai do nó, vou escrever ela como negativo. E qual que é o valor dessa corrente? É o potencial desse nó em relação ao meu referencial. O potencial é a própria tensão que eu chamei de VC de S. Então, essa corrente vale VC de S menos 0, que é o meu referencial aqui embaixo, 0 volts, né, dividido pela impedância. Dividido pela impedância de 1 sobre SC. Só que 1 sobre SC a gente já tinha feito, né? 1 sobre SC é 1 sobre S vezes a capacitância 0,5, ou seja, 1 dividido por 0,5, isso aqui vai dar 2 sobre S. Tá? Então, eu posso escrever aqui na minha equação já, ao invés de 1 sobre SC, escrever a potencial daquele nó dividido pela impedância de 2 sobre S. Tá? E aí a corrente que flui no resistor de 3 ohms, né? No resistor de 3 ohms eu tenho o seguinte, tenho esse potencial aqui, ó, vale 9 sobre S. E o potencial aqui vale o que a gente chamou de VC. Certo? Então, essa corrente no resistor, ela vale 9 sobre S menos VC de S, que é a diferença entre os dois potenciais. Tudo isso aqui dividido pela impedância de 3 ohms. Certo? Então, essa aqui é aquela corrente. Ou seja, a mesma coisa que 9 dividido por 3, vai simplificar 3S menos VC sobre 3, ok? Então, essa corrente no resistor. Este nó aqui, ó, essa minha fonte está me dando que já o potencial dele em relação ao meu referencial é 9S. E no outro nó eu tenho o potencial VC, que é a tensão sobre o capacitor. Tá? Então, eu posso continuar escrevendo aqui na minha LKC. Tenho mais esta corrente aqui de 3
S menos VC de S sobre 3. Isso aqui igual a zero. Tá? Então aí a gente conseguiu extrair do circuito uma equação que só tem em função de VC, que é já diretamente o que a gente quer determinar, né? Então vamos isolar aqui VC. Vou só reescrever este termo aqui como menos VC de S sobre 2S. Isso aqui dá VC de S vezes S sobre 2 menos VC de S sobre 3. Isso vai ser igual a 1 menos 3 sobre S. E agora, colocando em evidência, eu vou colocar só o VC aqui em evidência. Então, VC em evidência vai ser menos S sobre 2 menos 1/3 igual a 1 menos 3S. Agora é isolar o termo VC para ajustar a nossa equação aí de um termo de uma expressão que fique fácil da gente aplicar a transformada inversa e determinar a função VC no tempo. Então VC vai ficar menos 3 sobre S dividido por, vou colocar aqui o negativo lá de fora, tudo dividido por S meios mais 1/3. Né? Agora é adequar, ou vamos dizer, reorganizar essa equação aqui para que a gente possa representar ela em termos fáceis da gente aplicar a transformada inversa. A parte do numerador aqui eu posso reescrever como S menos 3, tudo isso aqui dividido por S, tá? Só reescrever o numerador. O denominador aqui, eu vou deixar este termo ok. Vou multiplicar aqui por 2 já, tá? Para eliminar aqui. Então aqui em cima a gente vai ter esse 2, multiplicando tudo aqui. Para simplificar aqui embaixo, né? Então a gente fica no denominador com menos S mais 2/3. Ok? E aí de novo, posso escrever VC. Agora esse S aqui representando no denominador vai ficar igual a 2 S menos 3 menos S sobre S mais 2/3. Vou colocar esse menos, esse negativo aqui na frente de toda a expressão, né? Então, menos 2 S menos 3 sobre S vezes S mais 2/3. Ok? É isso aí. E agora é o trabalho da gente reescrever esta equação aqui como um coeficiente A sobre S mais um coeficiente B sobre S mais 2/3. Né? Já que é isso aqui é uma função racional, né? Que o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. O grau do numerador aqui é um S elevado na 1 e o grau do denominador é S elevado na 2. Então, o grau do numerador menor do que o grau do denominador, a
a gente já consegue expandir aqui em frações parciais. Tá? Então, de novo, meu coeficiente A, eu posso encontrar multiplicando esse termo de S por toda essa expressão aqui e avaliando para o polo S igual a zero. Então, eu tenho que o A vai ser menos 2. Multiplicando por S essa expressão, some o S do denominador, menos 2S menos 3 sobre S mais 2 terços. E avalio isso aqui para S igual a zero, que é o polo deste primeiro termo. Então aqui vai ficar S igual a zero, fica menos 2 vezes menos 3, vai dar 6, sobre 0 mais 2 terços, sobre 2 terços, que é 6 vezes 3 meios, e simplifica aqui, A igual a 9. E o B vai ser S mais 2 terços, vezes toda aquela expressão, vai simplificar, eu vou ficar com menos 2, S menos 3, sobre S, avalio isso no polo S igual a menos 2 terços. Então, menos 2 vezes S, ou menos 2 vezes menos 2 terços, vai dar menos 4 terços, mais 6, sobre menos 2 terços. Então, o B. 6 aqui eu posso escrever como 18 terços, né? 18 sobre 3 é igual a 6, então... só que aqui é positivo, né? Aqui é positivo porque eu estou avaliando para S menos 2, então é menos 2 vezes menos 2 terços dá mais 4 terços, ok? Então, cuidado aí, né? É 4 terços mais 18 terços, a gente vai ficar com 22 terços no numerador. 22 terços dividido por menos 2 terços. Isso vai dar igual a menos 22 terços vezes 3 meios. Cancela, simplifica, menos 11. Okay. Então, a expressão para VC, tensão no capacitor em S, que pode ser escrita lá como A sobre S mais B sobre S mais 2 terços, sendo que o A a gente encontrou 9 e o B menos 11. Então, VC de S igual a 9 sobre S menos 11 sobre S mais 2 terços. E agora, aplicando a transformada inversa de VC de S, a gente acha a tensão no domínio do tempo. Então, a tensão no domínio do tempo, a transformada inversa de 9S, 9 sobre S, aliás, menos a transformada inversa de 11 sobre S mais 2 terços. E a gente já conhece a expressão aqui, né? A transformada inversa de 1 sobre S é a degrau, então 9 vezes a degrau unitário, menos 11 vezes 1 sobre, transformada inversa de 1 sobre S mais 2 terços, é a exponencial elevado a menos 2 terços t, vezes a degrau unitário. Então essa aqui é a expressão, a mesma expressão que a gente achou substituindo o capacitor pelo modelo a gente tinha feito anteriormente, pelo modelo da impedância em série com a fonte de tensão, né? Aqui a gente fez pela substituição da impedância em paralelo com a fonte de corrente. E então essa aqui é idêntica, né? A expressão tem que ser, a gente achou a mesma expressão da tensão no domínio do tempo sobre o capacitor. Beleza?